Vamos. Bom, primeira temporada do IagoraCast, estou aqui com a bancada fixa Nicolau Ramalho, da NoLeak, Mr. Turing, eu, Ítalo Pina, da I8T, e hoje nós recebemos um gaúcho economista e gerente executivo de inovação da Anshan. Acho que falei certo o nome da empresa. Felipe Scarinci. Scarinci, Correto? exatamente. Obrigado. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Scarinci ou Felipe? Felipe, vamos mais informal. Eu estava conversando contigo há pouco e eu falei para você se surpreendeu que você é um professor por excelência, né? E você não tinha reparado isso? Você ensina bem. Eu gostei de ver os teus vídeos. Vou levar isso como um grande elogio, mas como eu comentei ali, acho que ensinar é uma coisa que eu gosto bastante. Mas estou me descobrindo ainda como professor aí. Vamos ver se hoje não vai ser uma experiência bacana disso aí também. Não, com certeza. Antes de falar de inovação, que você é craque nisso, eu queria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo sobre a Anshan. É uma entidade multissetorial, maior Câmara Americana de Comércio, né? Fora Estados Unidos, é a maior Câmara. Explica, até para mim não está claro o que é a Anshan. O que é a Anshan? Vai. Por Bacana. gentileza. Então, Anshan vem, na verdade, a sigla American Chamber vem de Câmara Americana de Comércio. Já é o significado do nome. Exatamente. Okay. E a gente foi fundado no Brasil em 1919 por algumas empresas americanas que estavam se instalando aqui e algumas empresas brasileiras que queriam fazer negócio com os Estados Unidos. Então, a gente começa, como qualquer Câmara de Comércio, com essa ideia de estimular o comércio bilateral. Então, vocês imaginem uma empresa americana se instalando no Brasil há mais de 100 anos. Se hoje é difícil encontrar gente que fala inglês, imagina para o americano chegar aqui... Em 1919. Exato, e desbravar esse Brasil cheio de oportunidades. Então, a ideia era justamente a gente servir como esse porto seguro para que essas empresas conseguissem fazer negócio. O que a gente percebeu já desde o início, acho que tem duas vocações fortes da Anshan que já se demonstram já desde o início, que são... a gente percebeu que existia um valor muito grande nas conexões Brasil e Estados Unidos, mas se a gente fizesse conexões dentro da nossa base de associados, a gente conseguiria gerar ainda mais valor. Então, a gente fala muito sobre construir um melhor ambiente de negócio a partir de conexões transformadoras. E isso talvez tenha sido o grande motivo pelo qual a Anshan cresceu tanto. Então, comenta que é a maior câmara de comércio no mundo fora a US Chamber, justamente por isso, por essa característica de a gente perceber que as conexões transformadoras, elas vão acontecer se a gente tiver mais pontos para conectar, ou seja, mais associados, e a gente conseguir fazer essas conexões com mais qualidade. E aí eu acho que é o outro ponto. A gente já desde o início, a Anshan percebeu que existia um caminho muito grande, uma forma da gente entregar valor para a sociedade, que é através da inovação. Então, lá em 1920, a gente já criou uma escola de ensino profissionalizante, a partir de uma demanda de perceber que faltava isso para as indústrias que estavam... Já focando em 1920 inovação. Lá em 1920, já dizendo, poxa, é importante que a gente olhe aqui para ter... Cara, vamos olhar essas pessoas, que elas têm um potencial enorme, e vamos ajudar elas a conseguir contribuir ainda mais para o mercado e para a gente fazer ainda mais conexões transformadoras. Então, lá atrás, a gente já começou a fazer isso, e se eu for contando aqui, são inúmeras as atividades, né, as iniciativas que a gente fez ligadas a isso. Gosto muito de contar, quando a gente vai falar de inovação, que lá em 95 a gente trouxe um dos primeiros provedores de internet para o Brasil, que é o Anshanet. Repete? Então, Anshanet. Anshanet, não sabia por um tempo, disso. lá no tempo da internet eu lembro que era necessário contratar, né, 2 serviços, né? Exato. Então, a Anshanet era um dos caminhos aí para se conectar, para ser mais conectado com a economia global. Me fala uma coisa, hoje comenta-se que as nossas relações com os Estados Unidos não está tão, né, promissora. O que você percebe isso de dentro da Anshan? Eu acho que varia muito, na verdade. A gente tem às vezes por um governo ou outro, a gente acaba estabelecendo pontes mais fortes com um país ou outro em algumas pautas ou outras. Mas eu não enxergo que a relação Brasil-Estados Unidos, ela de fato esteja estremecida. Eu entendo que a gente tem muitas oportunidades de colaboração, a gente tem empresas americanas fazendo investimentos no Brasil e muitas oportunidades para a gente fazer troca. Então, entendo que sim, a gente tenha idas e vindas nessa relação. Existem pautas que aparecem mais fortemente, outras que acabam ficando mais de lado. Mas, por exemplo, se a gente for falar de pauta ambiental, a gente tem muita colaboração entre Brasil e Estados Unidos e um interesse muito grande em realmente a gente conseguir
influenciar políticas públicas, influenciar, né, que negócios aconteçam no mundo todo a partir dessa relação que a gente tem. Deixa eu aproveitar e primeiro fazer um vínculo. Eu sempre gosto de fazer vínculo com episódios anteriores, né? O Felipe falou de AmCham como um dos pioneiros provedores de internet no país, lá em 95. E recente a gente teve o episódio do Demi Getko, exatamente. que foi a pessoa que fez a primeira conexão TCP/IP do país. Legal. Em 92 explodiu ali com a Eco 92, a Rio 92. Então você vê a sinergia aqui até entre os nossos convidados aqui, né? Muito bacana. Agora, essa questão eu acho super interessante, né? Da pauta e do relacionamento. Eu acho que vale salientar que a gente está comemorando justamente agora, em maio, 200 anos de relação diplomática Brasil e Estados Unidos. Que bacana. Então, exatamente em maio de 1824, o presidente, na época, nos Estados Unidos, recebeu Silvério, se eu não me engano, o nome dele, que ele era um representante comercial do Brasil dentro dos Estados Unidos. E ali começou a relação diplomática Brasil e Estados Unidos. Então a gente está comemorando 200 anos dessa relação e eu acho interessante essa provocação e eu ia também comentar um pouco disso contigo e até provocar no sentido de o que será que vale mais a pena, talvez, a gente analisar, né? Porque essa provocação de, poxa, Estados Unidos há alguns anos perdeu o posto de primeiro parceiro comercial em volumes de negócio com o Brasil para a China, né? Isso eu acho que desde 2009 ou algo assim. Mas eu me pergunto exatamente isso. Bom, será que em volume de negócio tudo bem, mas e em importância, relevância daquela pauta comercial, né? E você já trouxe essa questão da pauta de ESG. Existe realmente uma agenda política de incentivo por parte dos Estados Unidos para, bom, isso daqui é estratégico, eu quero incentivar que o Brasil seja mais avançado em ESG, então vamos, sei lá, abrir financiamento, ou então diminuir tarifas para a gente conseguir ter essa troca melhor. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que você orienta essa agenda de pauta comercial entre Brasil e Estados Unidos? Maravilha. Acho que de pauta comercial diretamente, um pouco difícil da gente falar. Acho mais fácil a gente tentar aprofundar olhando o que as empresas americanas estão fazendo aqui no Brasil. A gente vai ter uma manifestação forte disso, principalmente no final do ano que vem. A gente vai ter a COP, que é talvez o grande momento, né, de discussão da pauta climática, ambiental, que vai ser no Brasil, em Belém. E a gente tem os Estados Unidos olhando, colocando um holofote muito grande, né, principalmente na questão de florestas e tudo mais. Quando comenta de, poxa, financiamento, investimento, a gente tem empresas fazendo realmente grandes investimentos no Brasil. Citibank, a Cargill, né, são grandes empresas americanas que estão aqui e estão olhando para o nosso mercado com uma forma, com muito bons olhos, vamos colocar assim. E comentei da pauta ambiental também, a gente na AmCham, desde o ano passado, a gente criou um hub para discutir a pauta de descarbonização. Sim. E a gente falar sobre como que a gente consegue estabelecer pontes, estabelecer formas de colaboração entre as empresas para que a gente faça mais negócios ligados à descarbonização. Porque, claro, é importante a gente discutir política pública e a gente está ligado nesse contexto. É importante a gente olhar para dentro, entender o que é o nosso inventário de carbono, o que a gente vai trabalhar em escopo 1, 2 e 3. Mas uma das formas da gente ter mais agilidade na hora da gente olhar para o clima de uma forma geral, para o meio ambiente, é a gente encontrar a forma, sim, da gente estabelecer parcerias e a gente conseguir ganhar dinheiro, né? A gente conseguir fazer negócios ao mesmo tempo que a gente está influenciando positivamente, né, o clima e o meio ambiente de uma forma geral. Eu reparei que vocês têm duas iniciativas, AmCham Arena e AmCham Lab. Uhum. Fala um pouco sobre isso. Bacana, vamos lá. O AmCham Arena, ele é uma comunidade que a gente criou com a ideia de a gente abrir as portas da AmCham para aqueles empreendedores que estão trabalhando negócios de impacto, em negócios com tecnologias, negócios altamente escaláveis. Então, se a gente pegar uma fotografia da AmCham de talvez 10, 15 anos atrás, a gente enxergar a AmCham como
uma espécie de um clube onde participam as principais empresas do Brasil, né, as principais empresas instaladas no Brasil, aqueles CNPJs que têm faturamentos enormes e muitas vezes aquela empresa, aquele empreendedor que está começando, ele olha para a Anshan Não participava. e diz, pô, eu não faço parte desse grupo. Sim. E até era verdade, não porque a Anshan era um elitista nesse sentido, mas porque esses dois mundos, o mundo, né, das empresas consagradas e o mundo da nova economia, dos empreendedores, eles realmente conversavam um pouco. E a gente entendeu que dentro da Anshan a gente tinha a possibilidade de aproximar um pouco esses dois mundos. E é aí que nasceu a Arena. Então a comunidade é o espaço onde a gente abre as portas para que os empreendedores eles estejam ali participando das nossas atividades, independente deles serem associados à Anshan ou não. E todas as atividades que a gente tem dentro do Arena, elas vão juntar esses dois mundos. Das empresas consagradas, que são associadas à Anshan, algumas com relacionamento centenário, com essas empresas que estão surgindo agora. O que é a ideia aqui? Poxa, quando eu coloco esse pessoal na mesma sala, imagina a troca que eu vou ter daqui a pouco, um feedback que o cara, um CFO de uma grande empresa pode dar para uma fintech, né? Ou até essa startup, ela abrir um pouco a cabeça desse diretor e ele perceber que pode fazer algo de uma forma um pouco diferente. A gente conseguir estabelecer um contrato de fornecedor e cliente ali, ou quem sabe um investimento. E a gente viu, o Arena ele nasceu em 2017, lá atrás ele tinha uma cara de concurso de startups, hoje o concurso é uma parte dessa comunidade, sim, mas quase sempre quando eu participo de um evento, vai lá do mundo do startupeiro, vamos dizer assim, quase sempre tem alguém que me aborda, dizendo, poxa, até da Anshan, consegui um investidor por causa de vocês. Dentro da Anshan. E, cara, eu nem sabia que isso tinha acontecido. E a ideia de transformar o Arena nessa comunidade é justamente que a gente consiga estabelecer ainda mais dessas conexões e a gente consiga fazer com que o ecossistema empreendedor ele beba dessa fonte também e consiga se desenvolver. Eu tenho uma dúvida, até antecipando um pouco, sobre a conexão via plataforma que vocês têm, né, que vocês disponibilizam para os clientes. É nessa plataforma que vocês acompanham essas relações entre os dois lados ou não? É de outra forma? Eu tenho curiosidade sobre como é acompanhamento. Legal. Parte desse acompanhamento a gente consegue fazer via plataforma. Tá. Que nessa plataforma, como é que funciona? A startup ela vai lá e preenche, né, uma série de informações para contar um pouco mais sobre o seu negócio, coloca lá um pitch e a gente usa, do outro lado, de trazer esses executivos do Brasil todo para entrarem lá e conhecerem essas soluções. E ali mesmo já acontece, porque uma das informações que o empreendedor coloca lá é o contato direto dele, o WhatsApp, o e-mail dele, e o executivo pode clicar e já sair falando. Então, a gente consegue ter alguma ideia de quais conexões aconteceram. Até esse ponto, depois, o andamento depois não, é até esse ponto de contato. Exatamente. Eu sempre digo que assim, eu gostaria de saber mais o que está acontecendo e tem tecnologia para nos servir, nos ajudar a fazer isso, mas o objetivo principal é a gente fazer acontecer mais conexões. Mais conexões. Se eu ficar sabendo ou não, tá tudo bem. E até dando um testemunho aqui, agora como NoLeak, né? Representando a NoLeak, ano passado a gente ficou em segundo lugar no Arena Anshan. Dessas, foram quantas? Mais de 1.000 startups que participaram no ano passado. Em segundo lugar não é pouca coisa. Pois é. Então, a gente tem o compromisso de esse ano só tem uma posição a ser melhorada. Então, é para lá que a gente mira. E isso é muito legal, dando de novo um testemunho, né? Porque a gente acaba usando isso de uma maneira ou de outra como um benchmark para a própria startup, né? Então, se a gente teve tais critérios avaliados, teve tais feedbacks recebidos e aquilo ali a gente já melhorou um pouco e talvez tenha alguma outra coisa para melhorar um pouquinho mais. Então, isso é muito importante para a gente, até mesmo para quem participa de maneira recorrente, como a gente se propõe a fazer, para melhorar nesses pontos e ter esse benchmark do que é interessante. E a questão das conexões, a plataforma funciona muito bem, mas a gente percebe nitidamente que é uma questão muito... E por isso que é difícil de rastrear essas conexões do empreendedor e do outro lado, da corporação também. Porque, sem dúvida nenhuma, se tiver um afiliado da AmCham amanhã que eu vejo que faz sentido para a gente levar valor para esse afiliado, eu vou te procurar e vou falar, faz a conexão para mim. Então, isso também é muito, muito, muito rico, né? Agora, por fim, é super interessante o programa da AmCham
da Arena, Arena AmCham, que vocês colocam as corporações para fazerem as avaliações. Então, só nisso daí, a startup já está numa vitrine sendo visualizada pelas maiores corporações do Brasil. Então, só isso já é super interessante. Nicole, porque a ideia do Arena lá no início foi justamente essa. Pô, vou fazer um concurso de startups. Tá, legal, mas como é que eu faço para essa conexão acontecer? O avaliador, ao invés de eu colocar o cara que é um especialista, daqui a pouco um investidor de um venture capital, que também seria uma conexão bacana, mas não é a vocação da Anshan. A vocação da Anshan está ligada às corporates. Então, eu pegar o cara que às vezes ele nem conhece tanto de startup, vamos dizer assim, mas de negócio ele conhece. Então, eu boto lá, ele está conhecendo outros negócios e ele está achando coisa interessante. Ele está se inspirando e leva isso para dentro da empresa dele também. E do outro lado, ele pode fazer essa conexão que pode ser transformadora para a startup. Porque eu sei que, às vezes, assim, receber um cheque, um investimento é importante para a startup, mas fechar um contrato com o Citibank, com uma Gerdau, né, com uma Cargill, que a gente falou aqui, cara, isso... Vale muito mais. Isso muda a vida. Vale muito mais. Como que você desenvolve isso? Você que é o gerente, o responsável por inovação. Dando um exemplo aqui da Knowleak. Como que você atuou? Qual foi sua participação nessa ligação, nesse trabalho? Te referes à participação? Participação da Knowleak. Knowleak agora foi a segunda colocada no Arena. E agora? E a partir de agora? A partir de agora, na verdade, a gente faz alguns convites como finalistas do Arena para eles participarem e a gente continuar dando o holofote. Mas aí, assim, deixa até eu voltar, me perguntou a diferença do Anshan Lab e do Anshan Arena. Quando a gente começou a estruturar isso um pouco melhor, eu acho que vai ficar mais fácil de eu responder a pergunta fazendo isso, a gente pensou, olha, tem aqui uma lógica autoacelerante que a gente pode, de alguma forma, propor para o mercado. Ok. O que é? Bom, legal, eu criei o Arena e o Arena ele ajuda o ecossistema empreendedor a se desenvolver. Quando eu tenho soluções mais inovadoras, porque se eu tenho um ecossistema empreendedor mais desenvolvido, eu tenho soluções mais inovadoras, eu consigo levar isso para dentro das empresas e eu consigo ter, então, empresas mais inovadoras. E o Anshan Lab ele nasceu com essa ideia. Como é que eu faço para usar essa rede que eu tenho na Anshan para acelerar os processos de transformação das empresas? E a primeira coisa que a gente percebeu dentro do Lab foi, poxa, eu tenho aqui uma série de empresas que já têm os seus processos de inovação de alguma forma estabelecidos. E eu posso fazer algumas conexões que vão acelerar. Então, chega lá uma empresa e diz, eu quero conhecer startups ligadas ao mercado de RH. Conecto. Tem um caso de uma empresa que queria desenvolver... Seria um filtro, um grande filtro. Uma busca no mercado para essas empresas. Mas não apenas isso, porque eu tenho também um caso de uma empresa que ela queria desenvolver o mercado de reciclagem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um programa de desenvolvimento de startups do mercado de reciclagem. São 10 startups que participaram ali com a gente entre setembro de 20 e fevereiro de 21. Então, assim, é um período que foi bem difícil para todo mundo. Nesse período, as 10 startups cresceram. Teve startup que triplicou o faturamento. E teve startup, a Trashinha, uma das que participou, que foi bicampeã do Arena depois. E tem startup que recebeu investimento da família Gerdau, que tem, enfim, membros do conselho ligados à Gerdau hoje. E a gente conseguiu fazer essas conexões acontecerem. O próximo passo foi, quando eu faço isso, eu consigo atender a Gerdau, eu consigo atender, né, o Citibank, que são grandes corporações. Mas eu tenho, dentro da Anshan, são quase 4.000 empresas associadas. E não estou falando só de multinacional. Então são seleções e mais seleções e mais seleções. Exato. E aí, quando eu olho para essas empresas que são empresas regionais, elas não estão prontas para fazer isso. Ok. Talvez já tenham passado por essa experiência de, daqui a pouco, conversar com uma empresa que tem boa intenção, que quer contratar uma startup, mas chega lá na hora ela não está pronta para fazer isso. Por quê? Tem, cara, um trabalho, um dever de casa para a empresa fazer antes. Anterior. De olhar para processo, de olhar para cultura, de entender como é que eles vão fazer essa conexão com outros parceiros. E daí a gente criou esse programa que chama Anshan Lab, que chama Anshan Nitro, dentro do Anshan Lab, justamente para a gente conseguir acelerar também aquelas empresas que não têm o seu processo de transformação tão bem estabelecido, que a gente consiga ajudar isso. E aí, completando esse flywheel, né, essa lógica de autoaceleração, de eu tenho mais soluções inovadoras, eu consigo fazer as empresas mais inovadoras, eu consigo trabalhar a cultura dessas empresas, dentro dessas empresas eu vou conseguir fazer também surgir soluções mais inovadoras, mas estimular o ecossistema empreendedor
para então surgir mais soluções inovadoras e a gente fechar esse ciclo e fazer tudo ficar andando. Então, a ideia do Anshan Lab e do Anshan Arena é justamente isso, que um vá acelerando o outro e que a gente consiga entregar empresas mais inovadoras, empresas mais abertas a fazerem parcerias com parceiros externos e que a gente tenha um ecossistema empreendedor mais forte, mais vibrante, com mais soluções, que a gente consiga fazer isso estar acelerando. Usa-se inteligência artificial nesse processo, Felipe? A gente usa de forma, assim, bem pouco estruturada, para falar a verdade. A gente não tem, hoje, dentro desse processo, uma ferramenta baseada em inteligência artificial que está fazendo as coisas se acelerarem. Tá. Até acho que é algo importante para a gente fazer, né? Tanto do ponto de vista da gente ganhar eficiência, e a gente tem falado muito sobre como a inteligência artificial pode ajudar as empresas a ganharem eficiência em seus processos, como também, assim, vamos ser sinceros, né? A gente está falando de IA aqui, tem também um hype em torno de IA, e existe um prêmio sendo pago para quem tem, né, soluções ligadas a IA. A gente vê isso dentro do Anshan Arena. Tudo virou AI-based, né? No pitch deck, tudo tem alguma coisa ligada a IA. Então, também tem um pouco desse hype que precisa ser, de alguma forma, levado. Trabalhado. Exato, trabalhado. Eu reparei que vocês possuem 3 pilares, né? Direito, conteúdo e conexão via plataforma. A gente já falou um pouco sobre conexão via plataforma, que você colocou essas etapas, né? Legal. Né? E sobre direito e conteúdo, como que está disponibilizado isso para os associados? Bacana. É muito difícil a gente explicar a Anshan. Eu brinco que eu estou há 12 anos lá na Anshan. Verdade. Minha mãe não entende muito bem o que eu faço. É verdade. Porque a gente tem muitas facetas, tem muitas coisas que a gente faz e tudo muito baseado na demanda das empresas associadas, dos afiliados da Anshan. Uma das coisas que a gente percebeu que a gente consegue fazer, que a gente consegue entregar para os nossos associados, é justamente a gente aproveitar desse conhecimento coletivo que existe. Então, poxa, tendo essas 3.500 empresas associadas, tem muita gente interessante, tem muita gente que pode estar nos ensinando aqui algumas coisas que vão nos ajudar a ter essa abordagem prática, alguma coisa que eu consiga aplicar no meu negócio muito no curto prazo. Então, a parte de conteúdo ela é muito baseada nisso. Como é que eu faço para essa rede eu conseguir usar dessa inteligência para eu capacitar todo mundo dentro da organização? Sim, sem dúvida. E daí, assim, a gente está falando aqui de todos os níveis hierárquicos, de todos o tempo de experiência. Então, eu tenho desde aquela pessoa que está começando no mercado, que daqui a pouco está participando de um evento aberto nosso, está se inspirando ali. E daqui a empresa centenária, que você comentou. Exato. E até o cara ou a pessoa que é uma diretora numa grande empresa multinacional, que a gente vai colocar ela para trocar com pares de mercado e construir soluções novas para suas empresas. Então, a ideia de conteúdo está aqui dentro. Mas sobre conteúdo está aí dentro. E direito? Direito, a gente vai ter, duas abordagens aqui também, tá? Uma, a gente tem a nossa Câmara de Arbitragem, que hoje ela é a segunda maior Câmara de Arbitragem do Brasil, justamente com a ideia da gente, a gente pode organizar aqui e trazer essa solução, que é uma solução inovadora para as nossas organizações, como essa entidade acreditada que a gente consegue organizar, né, uma Câmara de Arbitragem. E o outro, a gente está falando da representatividade das nossas empresas frente a pautas importantes. Então, muitas vezes eu vou ter uma pauta como, sei lá, há pouco tempo a gente estava discutindo a regulamentação, o marco legal do crédito de carbono. Okay. Poxa, isso é muito importante para o negócio de várias empresas associadas à Anshan. Por que a gente não reúne essas empresas, faz um grupo de trabalho, conversa sobre isso e a gente entrega recomendações para o poder público de como abordar essa pauta. É importante que o setor privado ele consiga se organizar para fazer isso. Perfeito. O que hoje é a maior barreira de inovação? Qual que é o que mais atrapalha esses associados no desenvolvimento? Eu diria que aonde sente mais é processo. Processo, sempre processo. Eu brinco que processo é onde as ideias boas vão para morrer. Né? As ideias chegam lá, batem de cara no processo e acaba não funcionando.
Mas, por trás do processo, quando a gente vai perguntando por quê e vai tentando aprofundar, a gente acaba percebendo também que tem um problema de cultura muito forte. Você é um craque em falar sobre isso, né? Você, até onde eu vi, né, das suas entrevistas, você fala sobre registrar todos os processos, né? Como se fosse um livro de consulta, né? Muito claro para todos os participantes, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso. Bacana. Quando a gente fala sobre, né, inovação, a capacidade da empresa de inovar, eu falo muito, e daí eu pego, na verdade, emprestado lá do Clayton Christensen, quando ele fala do dilema da inovação. Mas, cara, imagina a empresa como 3 conjuntos de coisas. O primeiro delas é recurso. Então, recurso, assim, é o que eu posso comprar e vender, o que eu posso contratar e demitir. Então, empresas, patentes, maquinário e assim por diante. Aqui, é o tipo de coisa que eu consigo, de alguma forma, tipo de capacidade, que eu consigo, de alguma forma, mover. Mas é muito difícil porque eu tenho um conflito moral de como que eu vou usar isso. Porque, assim, existe o negócio legado, que é o que está fazendo eu ter recursos, né? Porque os recursos, eles vêm basicamente ou de cliente que está comprando o meu produto, então eu vou reinvestir naquele cliente. Exato. Ou de investidor que quer o retorno de curto prazo e quer que eu continue colocando dinheiro na maquininha que está rodando. Então, apesar de ser relativamente móvel, é muito difícil de eu mexer. Ok. O segundo conjunto de coisas é o que a gente falou de processo. Então, o processo é, cara, como é que eu faço as coisas? A história, normalmente, de um processo, ela é assim, olha, como é que eu faço para produzir o produto X? Você, olha, tu faz A, B, C e sai X. Aí eu falei, beleza, vamos ver. Fez A, B, C, fez X. Aí foi lá e fez de novo. Eles, beleza, funciona. Registra aquilo. É isso que é documentação de cultura que você chama. Então, registra aquilo, mas aí que está o perigo, né? Porque registra aquilo e a gente para de questionar. Tá. Né? A gente tem que para ser de revisitado. Ele precisa ser revisitado. Não estou aqui fazendo um manifesto para a gente ficar revisitando todos os processos, mas a gente precisa ter uma cultura de olhar para eles e entender se eles são adequados ou não para aquela mudança que a gente está querendo fazer. Tanto é que quando a gente faz aqueles processos por muito tempo, eles viram cultura. Ah, ok. Então, eles a documentação do processo, ele sendo repetido, é isso que você chama de cultura. Ele vira... a cultura, são várias coisas, né? Conjunto de crenças, né? São rituais que a gente tem, mas quando a gente tem um processo que se repete por muito tempo, ele fica ali entranhado na nossa cultura. Aqui, que é onde eu digo que é onde as boas ideias vão para morrer. Porque muitas vezes a gente tem boas ideias e os processos que a gente tem, eles não são adequados. São aleijados, é isso. Exato. A gente fala eu brinquei aqui de contratar uma startup. E daí é o caso clássico, aquele que a gente fala, né? Já está até batido o exemplo, mas o cara chega, uma startup que tem 2 anos de vida, ele diz, eu preciso ter o balanço dos últimos 5 anos. Cara, mas eu tenho 2 anos. Não sei como é que eu vou fazer. Eu preciso ter ISO 27001. Eu preciso ter certificado ao XYZ. Startup que está começando não tem condições de ter Exato, isso. Cara. Então, assim, inclusive entender. Eu preciso do ISO 27001. Não vai encontrar startup que tenha isso. Exato. Se tiver alguma startup nos ouvindo aqui que tem, por favor, me chame, porque eu estou, inclusive, precisando encontrar startups assim. Cara, mas se o cara entende que se ele cria um processo que, assim, beleza, eu não posso contratar uma startup que não tem o ISO 27001 porque eu vou ter problemas com, sei lá, tratamento de dados, enfim. Cara, então faz o seguinte, contrata ela, bota ela dentro de um ambiente controlado, a gente testa, funcionou, daí a gente dá um jeito da startup conseguir o ISO. Vai levar tempo. Não, mas aí tu investe nela e dá um jeito de acontecer. E aí tu vai conseguir resolver o problema. Não, eu queria uma que já tivesse o ISO 27001, que fizesse do meu jeito e que cobrasse barato. Quando você comenta que um dos problemas de não crescer, de não ter um crescimento maior, é uma questão cultural das empresas, a burocracia, depois que há o match, também é um problema. Então, mas a burocracia, ela existe dentro da empresa por quê? Porque não foi documentado? Ela existe... Ou porque você tem um CEO com receio de mudança, que é mais ou menos uma das dúvidas. Né? Inovação disruptiva numa empresa que tem uma cultura já consolidada e temerosa do novo. Como que faz? Então, a burocracia, ela existe dentro das empresas muitas vezes porque a gente precisa que ela exista. A gente precisa que, em alguns momentos, a gente tenha ali checks and balances, né? A gente tem algum jeito de dizer, olha,
cuidado, a gente não pode sair fazendo tudo de uma forma desordenada. A gente tem processo, a gente tem alguns cuidados que a gente pode tomar, tem alguns riscos que a gente não pode estar se expondo. Então, ela precisa existir. Tanto é que, muitas vezes, o problema, né, da empresa não conseguir inovar, ou não conseguir botar uma ideia para rodar, é que ela tem processos, ou que ela tem uma burocracia, que ela é muito boa para fazer aquilo que ela se propõe a fazer. Só. E é aquilo. Somente. E daí chegou uma nova... Desculpa, já passo para ti. Chegou uma nova tendência, uma nova tecnologia, uma nova ideia, que ela pode ser transformadora para aquela empresa. Mas ela não está alinhada àquilo ali, aos recursos, aos processos. Eu não terminei de falar ali, falei da fórmula de lucro, que é como a gente ganha dinheiro. Cara, não está alinhado com essas 3 coisas, é muito difícil. Repete para nós, Felipe. São recursos, processos e a fórmula de lucro, que é como eu ganho dinheiro. Tá. E a fórmula de lucro, eu brinco que é o mais difícil de todos, porque é como a gente ganha dinheiro e a empresa ela é feita para proteger aquilo. Então, imagina a gente chegar com uma ideia que eu vou dizer para o McDonald's que ele vai vender menos Big Mac. Cara, não vai andar. Não vai andar, não importa. Ou seja, não adianta você só falar em inovação se você não estiver de olho nesses 3 pilares. 3 etapas: recurso, processo e fórmula de lucro. Exato. Muito bom. Você vê que interessante, né? Eu acho que está virando uma máxima aqui. Acho que em quase todo episódio eu falo sobre o executivo que ele erra por acertar. É isso. É exatamente isso que você está comentando, que você quer se manter longevo no seu negócio, você vai ter que sair um pouquinho do seu padrão de playbook, de manuais e ritos, processos, procedimentos corporativos, porque senão você não vai conseguir inovar. E é exatamente isso que você tem comentado. Muito legal ver essa visão. Indo até de trás para frente, né? Um outro conceito recorrente que a gente vê aqui é o do caixa de areia, de sandbox, de... Você vai fazer uma inovação? Poxa, beleza, eu preciso, para colocar no meu core business, eu preciso ter a certificação ISO 27001. Então, isola aquilo ali, faz uma aplicação num ambiente controlado, testa, funcionou? Opa, agora vamos negociar direito esse contrato aqui. Eu tenho certeza que a startup vai pagar sorrindo pelo processo, ela mesma, pelo processo ISO 27001, se aquele for um contrato que vale a pena para ela fazer isso. É esse o conceito da caixa de areia, né? Do sandbox. E aí vou mergulhar um pouquinho nessa parte do processos e procedimentos. Eu promovi, junto com a AmCham BH, o Douglas, que é o responsável pela filial... Vai nos ouvir, um abraço pro Douglas. Exato. Então, o Douglas promoveu um evento fantástico na AmCham em BH, que foi um painel que a gente levou sobre uma metodologia de aplicação de IA nos negócios. E a base do painel é justamente a gente compreender melhor os processos e procedimentos corporativos, porque só quando a gente consegue compreender os processos e procedimentos é que você consegue entender aonde e como que você vai aplicar a inteligência artificial, que é o tema que a gente levou para esse painel. Então, extremamente alinhado com isso que você comentou, que eu preciso conhecer, mas eu tenho que me perguntar, bom, eu sempre faço isso dessa forma, será que esse é o jeito mesmo de eu fazer? E aí um tema que você também trouxe de maneira, em algumas outras situações, inclusive, é o de inovação em diversos impactos, diversos horizontes, né? A gente tem várias abordagens nisso e eu faço até um paralelo com esses 3 pontos que você trouxe. Eu já vi falando sobre horizonte 1, 2 e 3, né? No painel, eu acabei levando isso como inovação que vai te dar e por inteligência artificial, que vai te dar uma melhoria nas suas decisões, seria um horizonte 1, ou seja, não estou mudando as minhas decisões, eu estou melhorando a forma como eu tomo decisões a partir da tecnologia, a partir da IA. Ou eu posso criar a oportunidade de tomar novas decisões, seria aí o horizonte 2, a partir da tecnologia, ou eu posso viabilizar completamente um novo negócio a partir da tecnologia, da inteligência artificial. Aí é o horizonte 3 que você costuma falar. Você percebe essa ligação entre horizonte 1, 2 e 3 e essa tríade que você acabou de trazer? Recurso, processo e forma de lucro. Forma de lucro, você está impactando o modelo de negócio do cara. Exato. E normalmente, quando a gente está falando de alguma ideia que vai impactar a fórmula de lucro, ela vai estar um pouco mais distante.
Porque essa empresa é uma empresa grande, ela tem a fórmula de lucro dela bem estabelecida, o normal vai ser algo mais distante, vai ser algo horizonte 3. O ponto dos horizontes aqui é a gente conseguir entender que para cada um deles a gente vai ter que usar uma caixa de ferramentas diferente. Então, assim, o que está, e até para explicar, não sei se para todos aqui o conceito dos horizontes ele é tão claro, quando eu estou falando de horizonte 1, eu estou falando de algo que está muito perto do core do meu negócio e que é uma tecnologia, uma tendência que ela está muito pronta. Ou seja, se está perto do core do meu negócio e ela está muito perto de estar pronta, ela é muito mais conhecida. Eu tenho menos risco, né? Menos incerteza na hora de fazer um investimento. Quando eu estou falando de horizonte 3, aí eu estou falando de algo que está menos maduro e que está mais longe do core do meu negócio. Então, abre muito espaço para um achismo. Eu disse, cara, talvez quando criaram o Nubank lá, talvez tenha acontecido de algum diretor, alguma pessoa na liderança de um grande banco dizer, cara, ninguém vai querer um negócio que é só cartão de crédito. Só que aos poucos esse cartão de crédito ele vai, né, criando outras features e hoje é um banco que tem não sei quantos milhões aí de contas e deve ter incomodado, né, os grandes bancos. O ponto aqui, só para fechar da caixa de ferramentas, é quando eu estou falando de algo que tem baixo nível de incerteza, eu conheço bem aquele terreno, é muito fácil eu usar o playbook que a gente aprende na faculdade de administração, a gente aprende até dentro do mundo corporativo, que é eu fazer as coisas com muito planejamento e com muita aversão a risco. Então, como é que a gente vai, né, validar um projeto dentro de uma grande organização? Cara, eu vou fazer um PowerPoint bonito, com um business plan, eu vou fazer pesquisa de mercado, e eu vou chegar lá dizendo, cara, eu preciso de R$1 milhão, preciso de um time de 5 pessoas, e eu vou fazer isso dentro desse cronograma aqui de 2 anos. O Horizonte 3 não tem isso. Não dá, porque eu não consigo fazer essa conta. Eu não conheço. Como é que eu vou dizer? Eu posso dizer, eu vou estar mentindo. Se tem algo no Horizonte 3 que ainda é muito desconhecido, eu disse, olha, eu vou ganhar em 5 anos isso aqui, vai dar tal retorno para esse investimento, não dá. E aí o que acontece? As coisas que estão no Horizonte 3, a gente precisa fazer baixo investimento. E aí o conflito dentro da organização é o quê? O cara que é o inovador, que tem a cabeça aberta, ele está olhando para o Horizonte 3 e ele está louco para fazer um investimento grande naquilo lá. E não dá. Tá trocando, né? Trocando e não as dá. prioridades. Ele tem que fazer investimento baixo e aprender. E não planejar o negócio e botar um dinheiro grande naquele projeto. Tem que gastar pouco e aprender. Uma dúvida para os dois, né? Para o Nicolau e para ti, Felipe. Vocês, eu percebo essa ligação acontecendo através de eventos. Vocês promovem eventos, nesses eventos acelera, né? Além dos cadastros, Exato. certo? Vocês conseguem entregar algo personalizado, se for a necessidade dos associados? Uma consultoria, por exemplo? A gente consegue, inclusive quando a gente fala dentro do Anshan Lab, a ideia é justamente essa. É a consultoria personalizada. Eu não gosto de chamar de consultoria, porque eu não vou entrar na empresa, fazer entrevista com todo mundo, estar trabalhando lá no dia a dia, dizer para eles exatamente qual é o processo que ele precisa fazer, mas a gente vai sim ter a possibilidade de fazer algo personalizado, de entender com aquela empresa, inclusive a gente tem uma ferramenta para fazer esse diagnóstico, quão pronta ela está para se conectar com parceiros externos. E se não está, se está faltando alguma coisa, a gente conseguir trabalhar aquilo. Às vezes a gente consegue, através de alguma metodologia simples, às vezes a gente vai precisar de um parceiro para resolver isso. E se ela está pronta, que tipo de conexão que ela precisa? Bacana. Porque vai lá, quando a gente fala de startup, o mais normal é o executivo me querendo startup que vai fazer algo personalizado e barato. E não dá para fazer isso se já é uma startup, já é uma empresa que já tem o seu modelo de negócio funcionando, já recebeu investimento, está na hora de fazer o scale-up. Não vai ser. E às vezes ele quer isso. Não, mas eu também quero uma startup madura. Não dá. Não dá para Vamos escolher. Conciliar se tu quer, de fato, alguém que faça barato e que faça personalizado, cara, vamos pegar alguém aqui que está mais no início da jornada, vamos botar vocês para conversar, vamos falar sobre essas dores. Numa dessas, ali o cara encontra o modelo de negócio deles fazendo esse trabalho para vocês. Vocês estão dispostos a fazer isso? Sim. Então vamos. Não, eu quero algo mais pronto. Beleza, tem essas aqui que elas trabalham desse jeito e esse é o preço. Não adianta. Acaba ficando até mais parecido com contratar um fornecedor que já é uma empresa consagrada, porque aquela startup está na hora de acelerar. A maioria das inovações dentro da Anshan, elas são disruptivas, então, né? Elas não seguem muito o padrão clássico de inovação que você conhece no mercado. É um pouco diferente, não? Em que sentido fala isso?
Todas essas ferramentas que vocês oferecem para os associados, eles conseguem acelerar ou já tirar da frente, tirar da expectativa. Eu vejo isso acontecendo, pelo menos no que o Nicolau comentou. A inovação não disruptiva, a inovação clássica, ela tem muito mais burocracia, muito mais etapas e a dificuldade de superar, de superação. Eu diria que a inovação mais tradicional, a gente vai olhar para pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, ela tem mais método. E às vezes ela precisa ficar ali dentro daquela caixa porque é a forma de fazer. Muito bom. Quando a gente está falando da inovação que a gente está trabalhando, que a gente está vendo mais no dia a dia, eu vejo uma propensão maior das empresas a olhar para a inovação que é incremental. Então, o cara vai olhar para uma melhoria de processo, fazer alguma coisa um pouquinho mais eficiente. Dificilmente alguém está olhando para algo que é um grande novo modelo de negócios para um cliente que ele já atende. Acontece, mas é um pouco mais raro. E ainda mais raro a gente olhar alguém que está querendo trabalhar disrupção. Porque a disrupção, o que é? É eu fazer o que eu já faço pior e mais barato. Repete? Pior e mais barato. Então, eu fazer o que eu já faço. Eu estou dentro do meu mercado de atuação. Eu vou fazer algo pior e mais barato. Pior e mais barato? Pior e mais barato. Que essa é a grande armadilha que acontece. Então, vou pegar o exemplo do Nubank de novo. O Nubank, quando ele nasceu, ele tinha uma solução, se a gente está olhando para o mercado de banking, uma solução que ela era pior e mais barata do que os grandes bancos. Porque não tinha todos os serviços financeiros. Exato. Na verdade, só tinha o cartão de crédito e era muito mais barato. As taxas eram zero ou muito próximo de zero. Isso é inovação. Isso é inovação disruptiva. Disruptiva, muito bom. Por quê? O que acontece dentro dos grandes bancos? Por isso que você bancos? falou, tem menos processos. Isso. Vai olhar, o grande banco vai olhar para o Nubank e vai dizer, cara, quem é que é isso? Né? Quando a gente olha para os bancos digitais, eu ouvi isso de um grande banco regional. Mas, cara, legal agora que tem os estudantes lá, vão gostar do banco digital, mas a hora que eles tiverem dinheiro de verdade, eles vão querer botar num banco que exista, que tenha agência. Cara, eu só abro conta em banco que não tem agência, para não correr o risco de ter que ir numa agência. Não quero. Né? Então, assim, não ter agência, teoricamente, é pior. Porque é um serviço a menos que eu estou fazendo. Então, assim, o que acontece quando eu faço algo pior e mais barato? Existem clientes que estão dentro desse mercado, e daí nós estamos falando de banco aqui, que eles estão sobreatendidos. Ou seja, eles estão pagando por um serviço que eles não querem. Acontece demais isso. Quando vem alguém fazendo algo pior e mais barato, muito provavelmente ele chegou em algo e disse, olha, tá bom, eu só quero o cartão de crédito mesmo. E daí eu peguei o cartão de crédito. Mas isso daí isso é um caso, são casos dentro da inovação ou é regra dentro da inovação? A gente tem uma tendência a fazer isso. Quando eu tenho uma empresa, a minha tendência dentro dessa empresa é olhar para aquele cliente que é o meu cliente mais rentável e eu querer atender ele ainda melhor. Então, assim, cara, dentro de uma... Vou pegar outro exemplo de disrupção aqui que eu acho que facilita para a gente. Dentro do mercado de TV a cabo. Cara, o que é o cliente que... E pensando pessoa física, tá? Porque eu sei que vai ter ali... mas eu quero vender, então é B2B. Não, dentro de pessoa física, quem é que era lá 10 anos atrás o cliente high-end, o cliente que dava mais margem para TV a cabo? Comprava o pacote todo. O pacote todo com o combo, né? Com TV, com internet. Exato, o pacote completo. E o pacote que tinha esporte, o pacote que tinha notícia, que tinha filme. E, cara, assim, dentro daquele pacote tinha a Rai, né? TV italiana, eu nem falo italiano e eu tô pagando por aquele negócio. Exato. A hora que chega Netflix, o que o Netflix faz? Cara, o Netflix ele tem, e vocês vão lembrar, o catálogo da Netflix lá atrás era um catálogo mais cauda longa, né? Era filme mais antigo, não tinha para todos os gostos ali. Hoje quem ganha o Oscar é a Netflix, né? Mas lá atrás, né, era aliás, o pessoal da academia não gosta de dar para o Netflix, mas por merecimento deveria ser. Às vezes não tem como. Mas enfim, o que acontece o cara da TV a cabo quando aparece a Netflix? Eu disse, tá bom, o cara que gosta do Telecine Classic vai deixar de assinar aqui e vai assinar lá o Netflix. Mas eu nem gosto tanto desse cara, porque eu cobro caro dele, ele tá sempre reclamando e é difícil de atender ele e não me dá tanto dinheiro. Eu vou focar aqui na família que tá comprando o combo. Só que acontece com o Netflix ou com streamings em geral.
Assim como a gente, dentro das nossas empresas consagradas, a gente tem essa tendência de querendo atender cada vez melhor o nosso cliente mais rentável, a startup ela também vai fazer isso. E à medida que ele vai melhorar o catálogo dele, daqui a pouco ele está atendendo mais gente. E daqui a pouco ele está atendendo mais gente. Mas ele também vai conseguir, através do que você comentou, de serviços mais em conta, atingir um cliente que outrora não era acessível. Exato, vai pegar o cara que não conseguia nem consumir. Ele também piorou. Isso. Nesse aspecto, ele piorou. Ele piorou para melhor atender, vai colocar assim. A Netflix. Exato. Isso, porque a disrupção ela tem que ser um produto pior. Porque é pior eu ter só filme. Eu totalmente contrário do que a gente imagina, né? Quando tá falando de TV a cabo, cara, eu gosto de assistir futebol. Se for olhar para mim, Netflix, cara, não funciona, não tô vendo futebol. Agora tem, né? Não no Netflix, mas tem no Amazon Prime, no YouTube, assim por diante. Eles estão chegando, porque o que eles estão fazendo? Cada vez mais vai tentar entregar um serviço para aquele cliente que dá mais margem. Até que, em algum momento, o Netflix, a Amazon Prime, etc., são as empresas que estão ali para ser disruptadas. Não, a sua fala é disruptiva, Felipe. Você vê desde o início, né, explicando para nós o que é Câmara de Comércio, que é uma coisa que nem sempre é fácil de entender. Quando você falou que piorar o serviço para um número maior de clientes ser alcançado, isso daí aparentemente é um absurdo, né? Exato. Totalmente o contrário. É muito difícil a gente pensar nisso, né? Muito. É muito difícil. Muito. Imagina a gente fazer uma reunião de diretoria de uma grande empresa e dizer, gente, como é que a gente vai piorar o nosso serviço para melhor atender ou para maior número de clientes atender. Exato. Não melhor atender, maior número de clientes. Exato. Me fala uma coisa sobre lucro na Anshan. Eu vejo que vocês estão hoje em quantos estados? São 16 regionais, a gente está em... Agora tu me pegou o número certo de estados, mas são 16 cidades que a gente tem 16 cidades. sede. Em algumas cidades vocês têm 2 Anshans, 3? Em alguns estados a gente tem. Em alguns estados, aliás. São Paulo, por exemplo, a gente está em São Paulo, Campinas e Ribeirão. 3, no caso. Exato. Em Minas a gente está em BH e Uberlândia. Tá. Como que acontece o processo de crescimento? É dado meta? É uma instituição sem fins lucrativos. Como que acontece o crescimento? Vai lá, você é o CEO, você é o responsável. Como que você concilia isso? Como que você promove isso? O crescimento da Anshan. Junto com... sem fins lucrativos. De onde vêm os recursos? São coisas diferentes, né? Não é porque a gente é sem fins lucrativos que a gente não vai, enfim, cobrar pelos serviços. O associado paga uma taxa, exato, só para ele saber. O associado ele paga uma anuidade e ali já tem uma série de serviços que ele vai poder estar aproveitando, e a gente tem, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi percebendo outros serviços que a gente poderia, né, agregar a esse associado a partir dessa rede que enfim, a Anshan tem. Então, o crescimento, ele não necessariamente é conflitante com os sem fins lucrativos, porque acontece, eu vou crescer e eu vou reinvestir. Perfeito. Na verdade, quando a gente está falando de negócio, a gente ter uma estrutura que é sem fins lucrativos acaba sendo, inclusive, um grande diferencial competitivo para a gente. Porque eu consigo fazer alguns programas, alguns produtos, alguns serviços dentro de uma lógica de negócio que não serviria para uma empresa que ela precisa, lá no final do ano, entregar, né, fiz tudo isso e ainda sobrou alguma coisa. Então, assim, os programas de inovação que a gente faz, a gente consegue cobrar um preço muito mais baixo, porque eu não preciso lá no final do ano entregar 20%, 50% de lucratividade. Eu preciso, inclusive, quando a gente tem isso, é um problema bom, eu preciso reinvestir. Perfeito. E muitas vezes a gente faz, né, as nossas melhorias a partir exatamente desse lucro que aconteceu. E a Anshan, mesmo sendo uma entidade centenária, ela tem um modelo de negócio que é muito contemporâneo. Né? A gente paga uma assinatura. Eu percebi. Né? A gente paga uma assinatura, 100 anos atrás. Desde 100 anos atrás. Sempre foi, né? Uma assinatura, e a gente faz um negócio baseado em plataforma e rede. Então, assim, o modelo de negócio ele é muito contemporâneo. É claro, eu não estou falando aqui que está tudo certo no nosso modelo de negócio, que não tem nada para melhorar e que não tem como disruptar a Anshan, já que era isso que a gente está falando. Sim. Com certeza tem, inclusive tem players que, de alguma forma, disruptaram em pelo menos um pedaço. Mas o modelo de negócio ele é muito contemporâneo, e quando a gente vai olhar aqui, todo mundo acha bonito hoje ter assinatura, né? Um SaaS.
Sim, né? eu pensei nisso, o SaaS, vocês já estão fazendo não é isso há muito exatamente um software, tempo, né? Mas é um É, SaaS, porque o cara paga uma assinatura ali, a gente faz isso há 100 anos. Todo mundo quer aproveitar da força da comunidade, de uma plataforma, para entregar mais valor para o seu cliente. Pô, a gente já faz isso há 100 anos. Só para ter uma ideia, se eu estou num estado que não tem Anshan, eu posso contatar o do estado vizinho? Sim. A gente tem um experimento principalmente focado em Manaus, né, no estado do Amazonas. Que não tem Anshan lá. Que não tem Anshan. Então, Bacana. a gente tem feito experimentos de associar empresas lá e tentar entregar esse valor à distância. Ok. Isso é algo que a gente está aprendendo a fazer de alguma forma. Mas boa parte das atividades, inclusive o Nicolau participou, boa parte delas foi online. Não foi, Nicolau? Talvez algumas participou, essa que foi em BH, a final do Arena a gente fez, inclusive, aqui no estúdio. Mas muitas vezes a gente vai fazer uma rodada de negócio para conectar startups a grandes empresas. Cara, eu ganho dentro da Anshan quando eu faço assim, o online. Claro que perde do calor, do presencial, sim. Mas eu consigo fazer a startup que está em São Paulo ou que está no Recife, se conectar com empresas de Porto Alegre, de Campo Grande, de BH, de Uberlândia. Então, o online ele também é bem forte. Então, a gente tem a capacidade, né, de conectar, de entregar valor para empresas que estejam em qualquer lugar no Brasil. Tem alguma pergunta, Nicolau? Eu tenho uma coisa, algo que está fora da pauta. É sobre a situação de Porto Alegre, aliás, do Rio Grande do Sul em geral. Tá? Eu sei que a Anshan tem contribuído muito nesse trabalho de auxiliar o que está acontecendo lá. Você tem alguma coisa? Eu queria entrar um pouquinho mais na parte de pauta de agenda, né? Agenda de direcionar a inovação ou não. Entro nisso agora ou você quer trazer Pode entrar, depois a gente fala sobre Então, fico curioso nessa questão, voltando ali no comecinho, né? Essa questão de, poxa, o que me define que, não, a AmCham ela vai incentivar mais uma agenda ESG, por exemplo, como me parece que é uma das pautas principais, em detrimento a outros tipos de negócio, ou verticais, mercados, ou tecnologias mesmo, sabe? E isso vindo, é claro, de uma Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que, poxa, berço Alexander Hamilton, um dos founding fathers aí dos Estados Unidos, escreveu relatório sobre manufaturas. Então, a pauta de o que a gente vai vender, o que a gente vai comprar, para quem que a gente vai vender, de quem que a gente vai comprar, faz parte de uma agenda muito pesada, muito importante, forte para os Estados Unidos. Então, eu fico curioso nessa linha. O que faz determinar que, não, peraí, com o Brasil, eu quero falar de ESG. Legal. Agora, eu não quero falar de outras pautas e com outros países eu vou falar de outras pautas. E isso influencia bastante o nosso mercado. Como é que você vê isso? Acho bacana a pergunta, porque eu acho que tem a parte de... Quando expliquei a Anshan, acabei não entrando tanto na questão governança. Exato. E a gente, apesar de ser a Câmara Brasil e Estados Unidos, a gente não tem nenhuma ligação direta com o governo americano. Tem uma relação muito boa, a gente sempre, né, tem ações conjuntas com o consulado, com a embaixada. É uma Câmara mais. independente, isso está claro. É uma Câmara independente. Claro. Então, assim, se é o Biden, se é o Obama, se é o Trump que está lá, não influencia diretamente o que a gente está fazendo. A nossa governança, e como que a gente estabelece qual é essa agenda, o que está na pauta da Anshan, está muito ligado a gente ouvir a demanda do associado. E daí, por isso, a gente tem uma estrutura de um conselho de administração formado pelas empresas que são associadas à Anshan, que sim, vai ter uma representatividade forte de empresas americanas, mas a gente tem uma preocupação de também ter empresas brasileiras, de ter empresas regionais, para a gente conseguir ter essa capilaridade e essa diversidade, né, de conversas ali para a gente saber como monta essa pauta e sempre uma relação muito próxima com esse associado. Então, a gente tem essas 3.500 empresas, a ideia é sempre a gente estar ouvindo, tendo essa temperatura do mercado e a gente entender o que é importante. Claro que vai ter uma organização de, ESG é mais importante do que a gente estar falando sobre alguma outra pauta né, de mercado. Mas isso vem das empresas associadas. Né? A gente criou, quando eu falei do Hub de descarbonização, ele foi criado justamente porque a gente entendeu que tinham empresas que estavam querendo, né, se organizar e encontrar soluções inovadoras.
Boa, muito bom. Isso é importante, a gente compreende até, a gente como startup, né? É importante a gente saber disso, saber que existe essa agenda, esse interesse, e de onde é que ele vem, né? Ou seja, está olhando o mercado e olhando a partir das corporações que fazem parte da própria AmCham, né? E dos Estados Unidos. Então, bom saber disso. Voltando, você como gaúcho e vivendo né, de perto o que está acontecendo lá e a AmCham ajudando, né? Me fala um pouco sobre esse papel da AmCham. Eu acho que quando a gente vai falar do papel da AmCham dentro dessa tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, é importante a gente mostrar que o que está acontecendo de resposta a essa crise que a gente está vivendo. Claro que tem contribuição, sim, da esfera federal, estadual, municipal. Isso tem sido coordenado e é muito importante que a gente tenha. Mas tem uma resposta muito importante que está acontecendo, que está vindo da sociedade civil organizada. E isso em Porto Alegre realmente foi muito bonito de ver. A gente vê brasileiros de todos os estados se mobilizando de alguma forma. Doações vieram de todos os estados do Brasil, de vários países do mundo, inclusive, mas de todos os estados do Brasil. Teve gente que, né, botou o jet ski atrás do carro e foi para lá para ajudar. Mas, para essas coisas chegarem na ponta, foi muito importante que algumas instituições, que algumas pessoas importantes se organizassem para fazer acontecer. E isso, cara, vivi na prática. Assim, semana passada, tinha lá... recebi uma ligação dizendo, olha, tem uma pessoa com uma empresa que está doando 2 carretas de alimento congelado para as vítimas da enchente. São associados. Cara, muito legal que isso está acontecendo, mas, poxa, pensa para fazer o alimento congelado chegar na mão de quem, tá sem casa. Então, o alimento congelado tem que chegar, tem que ter uma câmara fria, tem que ter um jeito de preparar, de distribuir, de levar. Essa parte final foi a sociedade civil organizada que conseguiu fazer acontecer. Então, assim como tem a AmCham, a gente tem Instituto Cultural Floresta, tem o Ciclo Empreendedor, tem o Instituto Caldeira, tem uma série de entidades que se organizaram para fazer isso acontecer. E a AmCham está dentro desse contexto. Os associados entraram em contato com a AmCham via site? Muito. A gente abriu esse canal via e-mail, via o gerente de contas, acabou acontecendo muito. A gente conseguiu abrir um Pix para doações. Então, inclusive, a gente pode deixar na descrição ali o Pix para o pessoal poder fazer essa doação. Um ponto importante foi a gente conseguiu abrir uma conta internacional para receber doações também. Se a gente está falando com o americano, não adianta passar o Pix para ele, né? A gente precisa dessa conta internacional. E essas doações a gente conseguiu fazer essa coordenação para o que está precisando no momento correto. Porque em algum momento a gente precisou de água, em algum momento a gente precisou de roupa. E agora, mais recentemente, por exemplo, a gente estava precisando fazer limpeza. Então, a gente conseguiu coordenar, junto com um associado que é muito importante para a gente, a Steel. A gente conseguiu, a partir dessa parceria com eles, materiais, máquinas para fazer essa limpeza a preço de custo e com eles nos ajudando, inclusive, na logística. E a gente fazer essa compra a partir das doações dos associados para que hoje a gente consiga 12 municípios receberem kits de material, de máquina, de maquinário de limpeza, para a gente conseguir passar no que a gente está chamando da fase 2. Que é, né, às vezes quando a gente fala da enchente, a gente acha que é água que tem lá, não é água. É água, lama, sujeira, detrito que veio de vários lugares. Então, essa limpeza não é passar um paninho. Eu preciso de uma máquina pesada para fazer e a gente consegue fazer isso através dessa articulação com as empresas que são da região e empresas associadas do Brasil inteiro que ajudaram. Dando um exemplo prático, né, disso, da sociedade civil se organizando para fazer isso, e agora como Mr. Turing, né, que é a segunda empresa que eu atuo, a gente está disponibilizando um assistente de informações por inteligência artificial para os organizadores desse tipo de doação. Então, começou com um assistente plugado no WhatsApp da Paula, que está lá no meio do caos, recebendo informações de... eu estou querendo fazer Pix, e para quem que eu devo doar? Mas só que eu só quero fazer doação de Pix se for para tal fim. Ou então, eu estou querendo doar um caminhão de água. Como é que eu faço isso? E do outro lado, eu estou precisando receber água. Então, eu não posso receber água, não tenho mais como receber água. A minha priorização é para lençóis ou algo assim.
Então, chegou um momento que quem estava organizando isso era humanamente impossível você receber todas as informações e do mundo dinâmico como a gente está vivendo, tudo, ou no WhatsApp, vocês ainda colocaram no site que até facilita um pouco essa organização. Então, a gente disponibilizou isso sem custo nenhum para esses organizadores, através de inteligência artificial, né, sem custo nenhum, para esses organizadores melhor coordenarem ali os recursos que eles estão recebendo, para onde que vai, de onde que está vindo. Então, eu também aproveito para disponibilizar, também sem custo nenhum, para a AmCham, se for interessante e necessário para vocês, organizar essas informações através da inteligência artificial. Com certeza. Cara, a tecnologia foi bastante importante. Teve um papel bastante importante aqui também. Essa coordenação, uma coisa que aconteceu, que eu acho que é um case legal de compartilhar. Cara, quando as pessoas estavam na casa delas, inclusive tem muita gente que acabou recusando o resgate por conta disso, ela estava lá com o pet dela, e o pet não podia ir na primeira leva, vamos colocar assim. E o que aconteceu? Várias pessoas estão hoje em abrigos, e os pets estão no abrigo de pet. Separadamente. Separados. Então, assim, foi criado ali uma plataforma justamente para conseguir fazer esse cruzamento. Porque como é que tu vai encontrar com sei lá quantos abrigos que tem para pessoas, quantos abrigos tem para pet, como é que tu vai conseguir fazer esse cruzamento de novo? Então, tu coloca lá o teu pet, se tu entrar e identificar que ele fica, se não me engano, 20 ou 30 dias que ele está esperando o dono dele chegar de novo, para que a gente não tenha a gente consiga fazer de novo, né, o tutor e o pet se reencontrarem. E, por curiosidade, isso está sendo feito por identificação facial? Que eu sei que, conhecendo a tecnologia, eu sei que seria possível fazer por identificação facial. Ou seja, eu tiro uma foto, ou tenho fotos do meu cachorro, vou rodar ali uma identificação facial do animal e vou identificar isso depois no pet que está ali no abrigo. Como é que está sendo feito Cara, isso? essa ideia é muito legal. Eu não sei como está sendo feito, mas realmente, se a gente pegar, tem uma foto com esse pet e a gente conseguir fazer esse cruzamento, claro que muito legal. Eu não sei como tá, mas é uma legal. ideia muito bacana. É claro que tem que desenvolver algoritmo específico para treinar ele, refinar ele para poder identificar, fazer a identificação facial do animal. Mas eu sei que isso é possível porque eu participei, inclusive, de um projeto de identificação facial de gado. Que legal. Então, sem dúvida, do cachorro também seria possível. Felipe, caminhando para o final, eu gostaria de saber contato. Quem hoje está assistindo, além do site da plataforma, tem alguma forma de entrar em contato contigo? Se tiver, você falar para nós. E sobre os projetos da AmCham para 2024 e 2025. Bacana, bacana. Sobre entrar em contato, eu acho que a gente tem todo o canal da AmCham, né? Inclusive as empresas que estão assistindo aqui, que não são associadas, eu vou fazer o jabazinho muito rápido, mas se associem, é a forma da gente conseguir entregar ainda mais conexões transformadoras. Para falar comigo, na verdade, só me adicionar no LinkedIn. Eu adoro trocar ideias sobre histórias de negócio, sobre inovação. Então, quem quiser falar lá no LinkedIn, por favor, fiquem à vontade. E sobre planos para a AmCham 2024 e 2025, para tentar ser conciso aqui, eu diria que 2024 a gente está com uma agenda muito forte ligada à relação Brasil-Estados Unidos, né? Esse aniversário de 200 anos que a gente está fazendo. Então, celebrar isso, mas não deixando de lado pautas importantes como inteligência artificial, como ESG e assim por diante, que são pautas que são relevantes para os nossos associados. E ano que vem a gente vai ter uma pauta muito, muito ainda mais forte ligada ao ESG, porque a gente vai ter a COP30 acontecendo, né, em Belém no final do ano, e é importante que a gente, como país, a gente consiga se organizar e mostrar uma imagem, né, bonita do que a gente está fazendo, mostrar o que tem de bom acontecendo no Brasil. Não photoshopada, Não, né? photoshopada, sem greenwashing, mas que a gente consiga mostrar, porque tem muita coisa legal acontecendo no Brasil e a gente tem uma mega oportunidade aí, porque vai ter gente de fora e a gente consegue potencializar as coisas que a gente tem feito aqui quando a gente conecta com o mundo inteiro. Muito obrigado pela sua presença. Fico feliz, inclusive, de saber que a Mr. Turing e a Nolic já é cliente associada, né? Não é cliente, mas associada da AmCham. Então, aqui a gente mostra como que acontece na prática, né? Muito bem. Parabéns e obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, muito feliz de participar aqui. Foi uma hora muito bacana. Espero que quem está nos ouvindo também se divirta tanto quanto a gente se divertiu aqui, porque foi
uma conversa muito bacana, muito leve. Eu aproveito no agradecimento, fica a provocação de que, de novo, o episódio do Demi, né? O Demi Guettico nos mostrou ali que a Eco 92, a Rio 92, foi fundamental para poder difundir a internet no país. Até aquele momento, ela estava fechada a um círculo acadêmico somente. E aí, as ONGs e as instituições estrangeiras que vieram para cá em 92 levantaram a bandeira de, opa, peraí, no meu país eu já uso internet para fazer isso, isso e aquilo, por que eu não posso usar no Brasil? Então, a Rio 92 foi um marco na divulgação da possibilidade da internet. Então, que seja a COP um marco também na divulgação e promoção de algum tipo de ou modelo de negócio disruptivo ou tecnologia, que a AmCham aproveite também essa onda nesse sentido. Tá aí uma boa oportunidade de marco. Legal. Obrigado. O desafio está lançado. Obrigado e parabéns, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Prazerzão estar com vocês aqui.